Gustavo. Gustavo já deixou aqui já, ó, o solitário na parte externa. Temos o solitário na parte interna. As 3 que ficam na parte superior. Os 3 que ficam na parte inferior. O irmãozão, irmãozinho. O irmãozão, irmãozinho. Show de bola. Parabéns. Melo, contraste é tudo. Fez contraste da vida. Vamos pra cima. O Jefferson, estudando aqui um pouco de luz e sombra. Ó, tá vendo? Olha só como é que representa 3D, né? Ele já enxerga em 3 dimensões. Isso aqui é forma geométrica. Tudo forma geométrica. Forma geométrica, forma geométrica, forma geométrica, forma geométrica. Tudo é forma geométrica. Olha lá. Estudou de luz e sombra. Conseguiu dividir luz, sombra do lado oposto. Olha só, tá vendo? Luz, sombra do lado oposto. Ele colocou luz aqui em cima, deu ênfase aqui. Que é como se... Vamos fazer isso aqui. Essa peça aqui, que é essa daqui, está por cima dessa. Conforme aqui a minha própria mão. Tá vendo a sombra da minha mão? A luz está na mesma direção. Né? Show. Já está enxergando em 3 dimensões. Já é parecido, como sempre, rebenta, né? Fantástico. Fantástico. A Melo. Estudo sem frescura. Tá, vamos analisar. Vamos esquecer essa parte de cima aqui, ó. Olha a parte de baixo, como é que tá bem legal. Tá bem legal. Por que eu esqueci a parte de cima? Porque ela fez a sombra da caixa torácica aqui, ó. Meio que matou o desenho. Só que existiria na vista frontal, conforme eu fiz aqui, ó. Nessas pontinhas você consegue colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Sombrinha aqui abaixo, destacando que a caixa torácica está para frente. Mas detalhezinho de nada. Mas o Beaumont foi muito bom, porque está olhando de cima para baixo, olha o topo da cabeça. Nós estamos olhando de cima para baixo, como se o personagem estivesse lá embaixo. Por isso que a gente consegue ver essa curva do bumbum bem aqui, ó. Igual aqui, ó. Tá muito show. Mas é parecido um detalhe que eu reparei aqui. É na construção da cabeça. Eu percebo que você consegue fazer a... Deixa eu tentar entender o que é que tá estranho. Eu tô vendo que você criou o círculo aqui, ó. Então não era pra estar estranho. Mas parece que tá faltando um pedaço da nuca aqui atrás. Nesse aqui nem tanto, mas teve um que eu vi. Aqui, ó. Esse aqui, na verdade, o rosto ele ficou mais largo, né? Poderia ter trazido a orelha, o queixo do personagem mais ou menos aqui, ó. Aqui eu acho que faltou a construção. Se a gente criar um... A esfera tangencia a boca, lembra? A esfera tangencia a boca aqui, ó. Se a gente criar uma esfera aqui, ó. Então acho que a orelha poderia... A mandíbula poderia vir pra cá. Acho que foi esse que eu vi. Acho que foi esse. Não, dela não, mas aqui lá... Acho que foi aquele lá mesmo.
Esse aqui foi o estudo do Rafa, né? Achei muito massa. Muito super detalhado, né? Extremamente detalhado. A única coisa que eu não tenho que mexer aqui não. Eu ia tentar dar mais contraste em algumas regiões, né? Deixar mais preto algumas regiões. Igual aqui, ó. Aqui, como é que tá bonito isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Como é que tá lindo esse. Cara, o preto precisa do preto. Os tons de cinza são interessantes, mas eles não destacam tanto, ó. Igual aqui atrás. Vamos ver se ele vai mostrar aqui atrás. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui ficou lindo demais. Olha como é que dá vida no desenho. Putz, grilo. Mas ficou super detalhado, né? Extremamente detalhado. Ó. Eu acho que eu nunca detalhei tanto, igual o Rafa fez aqui. Muito top. Ele gosta do grafite. Tá vendo o contraste? Como é que tá a vida no trabalho? Não tem boca. Olha que reflexo. Aí, olha a perna. Legal. Reginaldo. Reginaldo, o importante é seguir a visual, né? No caso aí é seguir a visual. Edson. O que nós podemos falar para o Edson aqui? Eu não sei se o Edson tentou finalizar. Se tentou finalizar, o ideal era ter mais preto, né? Mais representação de contraste. E outro detalhe que eu posso falar, uma observação aqui, em relação aos traços, né? A gente percebe que tudo tem traço, tudo tem contorno. Tudo tem contorno. Por exemplo, a sobrancelha. Se a gente fosse fazer uma sobrancelha real, cara, ia ficar difícil fazer uma sobrancelha aqui com esse contorno. A boca, né? Então, o que eu falaria para você nesse momento é o seguinte. O que eu vou falar para você, né? Maneira nos contornos. Ó, contorno, 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 contorno. Tem que melhorar esse contorno, tem que minimizar ele. Ó, na boca aqui, ó, não dá pra, né? O desenho nunca vai ficar real. Ele vai ficar sempre em forma de desenho, com muito contorno. Por exemplo, eu expliquei isso na mentoria também. Qual que é o lado da luz? A luz vem nesse lado aqui, o lado direito dela. Então aqui, eu basicamente quase nem faria contorno. Aqui, eu faria o contorno no tom da sombra que eu fosse fazer. Né? Assim tem que ser. Aqui, por exemplo, ó. Frescurita esse negócio. Aí depois não volta mais. Aqui, por exemplo, ó. A luz está vindo desse lado. Esse contorno aqui, cara, eu quase não faria ele, né? Só nas bordas. Um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho ali. E já o contorno desse lado eu faria no mesmo tom da sombra. Olha só que contorno escuro. Eu faria o contorno escuro se a sombra aqui fosse no mesmo tom do contorno. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu não faria. Não pode ser assim. Aqui é uma fonte de iluminação muito forte. Principalmente em peças curvadas assim, ó. Né? Então aqui seria um reflexo de luz muito forte. Com esse contorno você não consegue fazer, mas a sobrancelha aqui também, né? São coisinhas que passam batido, mas depois na hora de fazer arte final não dá pra concluir.
Uma sombra faixa preta no narizinho. Melo, ela manja na arte final, né? O que eu faria nesse cidadão aqui? Eu faria mais profundidade nele. Eu faria mais profundidade, ou seja, olha só como é que tá lindo isso aqui, ó. Vocês conseguem entender? Olha só como é que tá isso aqui, ó. Ó, isso aqui tá lindo, ó. Ó o preto do olho, a sombra no contorno do olho, o nariz, né, o focinho do bichinho aqui, a boquinha dele. Aí depois meio que fica falso, né? Não fica tão real. E ela fez tudo isso aqui com borracha, pelo jeito, hein? Trabalhão, hein? Trabalhão. Né? Então, o que eu faria? Pegaria um grafite 2B ou 4B e faria alguns traços aqui, ó. Na cor preta mesmo. Ia dar mais vida no trabalho. É o contraste, gente. Vocês precisam ter medo, parar de ter medo do contraste. Aqui, olha o contraste, como é que dá mais impacto. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O preto deu uma clareadinha aqui, um degradezinho, já entra aquela luz extremamente forte. Aqui na coxa, o preto que tá aqui. Oh, é isso aqui que dá vida no negócio. Ela usa muita técnica de borracha. Ela consegue criar uns efeitos bem doidos, né? Muito massa. Parece até aerógrafo. Essas luzinhas aqui que dá vida. Poderia ter colocado aqui também, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui embaixo. Legal. Show de bola. Os pés, as mãos. Ah, José Aparecido saiu ou não? José Aparecido aqui ou já saiu? Sabe o que é bom para você poder pegar e estudar pés e mãos? Vai lá no Sketchfab. Vai lá no Sketchfab e procura lá. Digita lá pés, digita mãos. E você pega o mesmo pé e começa a dar ângulo para ele. Coloca ele nessa vista, vira na outra vista. Quero olhar de baixo para cima, quero olhar de cima para baixo. Entendeu? Aqui, ó, Sketchfab. Cara, eu nem lembro como é Sketchfab. Deixa eu digitar aqui. Folha que não acaba mais aqui. E é o... Como é que chama? Aqui, ó. Sketch. Aí tem um CH aqui. Vai lá nesse carinha aqui, ó. Digita lá pés, digita lá mãos. Aí você consegue pegar o mesmo e criar várias poses para ele. O mesmo carinha. Porque se procurar a imagem na internet, aí você vai encontrar sempre as mesmas e nunca vai querer aquilo, nunca vai ter aquilo que você está procurando. Digita lá pés, digita mãos no Sketchfab e let's go. Olha só, tá tudo aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Então, um delayzinho aí, voltou. Tá tudo aqui, ó. Ó, ponto de referência. Na verdade, o ponto de referência tá aqui em cima. Teria que tá aqui, ó. Porque aqui nós temos o oblíquo externo. Nós temos o oblíquo externo. Ponto de referência tá aqui, ó. Vamos colocar o ponto de referência aqui. Coloca sempre isso, né, parceiro? Pra você não se perder. Vamos colocar mais um ponto de referência aqui. O umbigo tá ali. Tá tudo aqui. A cabeça dele.
Na hora de fazer o estudo, José Aparecido, por mais que seja uma cópia, né, usando uma referência, tenta lembrar sempre da quinta e sexta costela, tá? Mas lá na imagem não tem. Pode ser que no desenho que você copiou, em esculturas geralmente os caras manjam bastante, mas em desenho os caras vacilam muito. Então, por mais que não tenha lá, tenta lembrar, para você sempre estar com isso na memória, decorado. Por exemplo, esse tracinho aqui, ó, seria a sexta costela. Então, dividindo aqui, ó, daqui aqui, seria então a quinta e a sexta costela. Por que é interessante colocar a sexta costela? Exatamente por causa desse cara aqui, ó. É por causa desse cara, do final da caixa torácica, divido o centro e eu consigo colocar, igual eu fiz aqui, ó. Lembra daqui, ó. Quinta e sexta costela. Através desse cara, através do final da caixa torácica, eu encontrei o centro, né? Fiz uma, daqui aqui, divido de novo, daqui aqui, divido de novo. Tá? Então eu pego a quinta costela, o final da caixa torácica, ó, a sexta costela. Vamos colocar as duas aqui então. Quinta, essa daqui, sexta, essa daqui, final da caixa torácica, esse cara aqui, ó. E esse tracinho aqui foi esse tracinho aqui, ó, que é da sexta costela. Quinta e sexta costela. Esse tracinho com esse cara, encontro o centro, daqui aqui, encontro o centro, daqui aqui, encontro o centro. Pronto, levo lá onde eu preciso levar para colocar o serrátil. Posso até colocar mais um aqui. Tudo é referência. Busca a referência para não ter erro. Tá? Ajuda bastante. Não está muito pequenininho. Muito legal. Essas achuras aqui. Gosto muito desse tipo de achura aqui. Mais livre, mais solto. Acho muito massa. Aqui mesma coisa. Olha lá, ó, faltou o que aqui? Quem sabe o que é que faltou aqui? Vamos encontrar ele aqui, ó. O oblíquo externo está aqui. Então nós temos um, né? De 24 vezes. Então nós temos um aqui, ó. Um ponto de referência. 2 pontos de referência. 2 pontos de referência. 3 pontos de referência ficaria mais ou menos aqui. O que é que faltou aqui? Duas coisas faltaram aqui. Talvez uma. A gente pode até colocar a perna por cima do genital. Então a gente pode até... Tá tudo bem. Eu ia falar que faltou essa região, mas tudo bem. A perna cobriu aqui, ó. Pode ser, não tem problema. Essa perna ficou na frente do genital, cobriu. Mas é como se estivesse faltando parte do corpo humano ali. Faltou a cuequinha. Como é que você vai evitar esse erro? Criando a caixa torácica da altura da cabeça e colocando os 3 pontos de referência. Tá? Cria a caixa torácica, coloca os 3 pontos de referência. Se quiser desenhar cuequinha, pode desenhar cuequinha. Aí vai evitar esses erros aí. É um detalhezinho de nada mesmo. É que depois o problema, tá vendo? O problema é que depois acostuma. Acaba meio que acostumando com o erro. Parece que tá faltando parte, ó. Tem que criar o shortinho. Imagina como é que você vai colocar umas orbas nesse carinha aqui. Imagina se ele fosse um personagem real. Como é que você colocaria umas orbinhas nele?
parte de cima que ficou muito legal. Ficou bem legal. Mas, aquele detalhe novamente, ó. Tenta fazer a quinta e sexta costela. Tenta fazer a quinta e sexta costela por causa desse carinha aqui, ó. Se você encontrar a quinta e sexta costela, você vai saber o lugar certo para poder dividir e colocar o serrate da maneira correta. Aí você vai saber quantos serrates são. Se a gente contar, ó, aqui nós temos a quinta e sexta costela. Quinta e sexta costela. Daqui aqui eu encontrei o centro. Daqui aqui encontrei o centro. Daqui aqui encontrei o centro. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Sempre 4 serrátil.